O caso de hoje se passa nos Estados Unidos e conta a história sobre uma líder de torcida que se envolveu em uma história com requintes de drama, mistério e alguns dizem que também há algo mais, a crueldade. Porém, tudo o que se passou ainda hoje levanta polêmicas sobre o que é ou não realidade. Esse roteiro é baseado em vídeos e textos sobre o mesmo tema. Desde já contamos que compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que vai gostar do nosso canal e de conhecer essa história. Se possível, se torne também membro do canal. Hoje vamos conhecer a misteriosa história de Brooke Skylar Richardson. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. A Brooke nasceu em 99 em Carlisle, uma cidade pequena onde ela vivia com seus pais, a Kim e o Scott. Ela também tem um irmão chamado Jackson. Como eu falei no início, a Brooke era uma menina típica americana, popular na escola, líder de torcida, considerada muito bonita e que nunca apresentou grandes problemas no seu meio social. Ela era inclusive considerada uma ótima aluna e que fazia questão de estar sempre presente em atividades extracurriculares da escola. Era definida como uma aluna perfeita. O seu irmão era também um adolescente típico americano, que era um dos atletas da escola. Ele estava no time de futebol americano. Para Brooke, o fato de ela ser líder de torcida era uma das coisas mais importantes para ela. Além do fato de ela participar do conselho estudantil. Ou seja, durante a adolescência dela, ela se dedicava integralmente a essas atividades. Tudo que se relacionava com isso e se entregava de fato ao ponto de sempre querer dar o melhor de si nessas situações. Por outro lado, em casa, o que poucos sabiam é que as coisas não iam tão bem assim. A Brooke mantinha essa fama de it girl, aquela menina que inspira e é admirada e algumas vezes exemplo para outras garotas da sua idade, mas essa fama era uma forma de esconder alguns problemas pelos quais ela passava. Ela sofria de problemas como bulimia e anorexia. Segundo seus pais, esses problemas começaram mesmo antes da sua adolescência. Aos 12 anos, ela já se recusava a comer algumas coisas porque ela já pretendia ser líder de torcida e na cabeça dela, ela estava acima do peso para isso. Porque se ela não fosse magra o suficiente, ela jamais poderia realizar o sonho dela naquele momento. Há informações de que os pais dela chegaram a levá-la em psicólogos, buscaram tratar, ajudar com relação a essas questões, mas mesmo depois que ela chegou a fazer alguns tratamentos, nada adiantou e aparentemente mais nada se fez com relação a isso. Porque o que se diz é que eles tentaram, mas os tratamentos não funcionaram, ou seja, dão a entender que simplesmente os cuidados cessaram. Outra questão familiar que é levantada é que ainda com relação à bulimia e anorexia, isso acabava gerando muitas discussões da menina com os pais, principalmente com a mãe, porque a Kim queria que a filha se cuidasse, mas a menina estava realmente obcecada com a ideia de ter um corpo perfeito para a carreira que ela queria seguir. E diante de tantas brigas, ela cada vez mais se afastou dos pais. Já não ocorria tanto diálogo, ela meio que se fechava no próprio mundo dela, mantinha um comportamento completamente diferente do que ela tinha na escola com os demais, onde inclusive ninguém desconfiava do tipo de problema que ela tinha fora daquele espaço da escola, onde ela era o exemplo de popularidade. A vida dela realmente parecia um roteiro de filme sobre adolescentes americanos e os seus dramas e problemas em casa. A Brooke chegou a ter um namorado na época, no final de 2016, um garoto chamado Trey Johnson. Quando a relação começou, os seus pais dizem que ela estava bem feliz, ela voltou a ser mais comunicativa em casa, mas infelizmente essa relação não durou muito e o namoro terminou. Quando foi em 2017, a Brooke conheceu um rapaz com quem, algum tempo depois, ela iniciou uma relação. Já era um relacionamento sério. O menino se chamava Brandon Saylor, um rapaz da idade próxima da dela. Os dois se davam muito bem, extremamente bem. Os pais dela gostavam dele, inclusive dizem que quando ela começou a namorar esse rapaz, claramente ela parecia mais feliz e voltou a finalmente ter um contato comum com seus pais novamente. Porque o menino ia na casa dela, passava algumas tardes lá, e
ia a jantares, almoços em família, então ele foi visto meio que como uma boa influência na vida dela, porque deixou a menina menos afastada da sua família. Inclusive seus pais notaram que ela apresentava menos obsessão com o corpo quando esse namoro teve início. Ela já não falava mais só nisso, já não recusava mais tanta comida, até chegou a ganhar um pouco de peso. Os dois passavam bastante tempo juntos e até mesmo fora da época do colégio, tanto que nas férias de verão o Brandon viajou com a família da Brooke para a praia, onde eles ficaram por alguns dias. Diante dessa relação séria e o contato frequente entre os dois adolescentes, a Kim achou que seria importante falar com a menina sobre métodos contraceptivos e sugeriu que eles fossem até uma ginecologista para falar sobre esse assunto e até mesmo para que a Brooke fizesse uma consulta de rotina. A menina aceitou ir com a mãe, sem nenhum problema, o que para Kim já foi uma boa surpresa, tendo em vista que algumas vezes antes desse namoro, a Brooke consideraria isso uma invasão de privacidade da vida dela. Parecia que agora a menina estava realmente mudada. Elas foram então juntas para essa consulta e chegando lá, a mãe nem entrou com ela e ficou na sala de espera e deixou que a Brooke conversasse ela mesma com a médica. Nessa consulta, a Brooke descobriu que estava grávida. E não era uma coisa recente. Ela já estava com 8 meses de gestação e não fazia ideia disso. Com relação aos sinais de uma possível gravidez, como enjoo e interrupção da menstruação, esses sintomas também podem ocorrer com quem sofre de distúrbios alimentares. Então, para a Brooke, era devido a isso, e não a uma gravidez que a menstruação dela tinha cessado. Tanto que ela nunca nem tinha contado para a mãe que já não estava mais menstruando fazia meses. De qualquer modo, era uma gravidez indesejada, e ela disse à médica que não contasse para sua mãe, que ela mesma queria contar. Há ainda o ponto em que a médica iria receitar para ela algumas vitaminas para que ela tomasse, já que ela sofria com esses distúrbios alimentares, mas ela recusou. Ela disse que não iria tomar e ainda assim queria a receita para que ela tomasse anticoncepcionais, conforme era o que ela foi até lá buscar. Porém, por ela estar grávida, a médica inicialmente não quis receitar o anticoncepcional, porque se ela tomar, se tornaria um risco para a gravidez. Mas ela disse que queria porque se ela saísse do consultório sem uma receita de anticoncepcional, a sua mãe logo iria desconfiar que ela estava grávida de imediato, e ela disse que não estava ainda pronta para contar para a mãe. Sendo assim, então a pílula foi receitada, desde que em breve ela voltasse para uma nova consulta e exames pré-natais. Essa consulta terminou, a mãe dela notou que havia algo estranho quando ela saiu, porque ela estava com os olhos inchados, como se tivesse chorado ou estivesse extremamente triste. A mãe perguntou o que aconteceu, mas a menina disse que só se sentiu incomodada porque era a primeira vez que ela ia a um ginecologista e se sentiu intimidada com essa situação. No fim, ela preferiu guardar essa informação da gravidez em segredo. Ela não disse para a mãe, para ninguém da família, nem amigos e nem mesmo para o namorado Brandon. Isso porque há o detalhe de que se ela estava grávida de 8 meses, o filho não era do Brandon, pois 8 meses antes eles ainda não estavam juntos, ou seja, o filho era do Trey, aquele namorado com quem ela ficou pouquíssimo tempo. Mesmo já sabendo da gravidez, ela manteve isso em segredo, e isso não foi difícil tendo em vista que a barriga dela de 8 meses era quase imperceptível. Você notava que tinha ali uma saliência na barriga dela, mas não aparentava realmente uma gestação. Tanto que um vestido de festa que ela tinha escolhido para sua formatura desde o começo do ano de 2017 ainda servia nela sem nenhum ajuste, porque o peso que ela tinha ganhado era pouco, e as mudanças da estrutura do corpo dela eram mínimas. Tanto que no baile de formatura da escola, ela usou esse vestido, e como ela conseguiu omitir de todo mundo seu segredo, ela nem sequer voltou ao ginecologista para fazer aqueles exames pré-natais que deveria e o que ela tinha prometido ao médico que faria. Ela simplesmente continuou vivendo a vida dela, ignorando que estava grávida, como se isso nunca tivesse acontecido. Algumas pessoas disseram que chegaram a perceber que ela tinha ganhado peso e apresentava ali uma pequena barriga um pouco maior, mas não comentavam, porque sabiam que ela sofria de bulimia e anorexia e ficaram, na verdade, felizes por isso, porque isso demonstrava que ela não vivia mais aquela intensa pressão do corpo perfeito que ela tinha antes.
Quando foi em julho de 2017, alguns policiais compareceram à casa da família de Brooke, querendo falar com a menina especificamente. Isso obviamente assustou os pais dela, afinal a menina nunca tinha apresentado problemas com a polícia. Esses policiais ainda disseram que iriam apenas conversar com a Brooke, mas que teria que ser na delegacia. E não deram maiores detalhes para os pais, uma vez que a menina já tinha 18 anos, então não precisava da permissão deles. Ela foi levada para a delegacia e lá eles explicaram para ela que receberam informações de que ela não havia feito o atendimento médico que deveria durante a gravidez e que pelo período que se passou naquela ocasião, ela já deveria até mesmo ter dado à luz. Ou seja, a polícia queria saber o que aconteceu entre o período que ela foi no ginecologista e o dia do parto, porque ela não passou por nenhum médico, o que inclusive poderia indicar que alguém não permitiu que ela fosse ao médico. Ela poderia estar em risco. E ainda havia a questão de que onde estava o bebê, já que essa criança já deveria ter nascido. Durante o interrogatório, a Brooke decidiu contar o que aconteceu. A Brooke disse que 36 horas após a sua formatura no colégio, ela deu à luz no banheiro de casa sozinha. Durante a madrugada, enquanto a sua família dormia. Ela disse que era uma menina, mas que infelizmente a criança veio ao mundo já sem vida. Tudo aconteceu numa banheira após ela sentir algumas contrações. Ela teria então enrolado esse bebê numa toalha silenciosamente e saído de casa, ainda sem que ninguém percebesse. Pegou então uma pá na garagem e em um pequeno buraco enterrou a criança no fundo do quintal. Após ter feito isso, ela voltou para casa e fingiu que nada aconteceu. A polícia então desconfiou da veracidade de toda essa história, porque achou que seria muito difícil que alguém entrasse em trabalho de parto numa madrugada, com uma casa silenciosa, que ela fosse ao banheiro, que fica ao lado do quarto do seu irmão, e que ele não ouvisse nada e que ninguém percebesse que ela estava cavando um buraco no quintal dos fundos para enterrar uma criança. De qualquer modo, foi um longo interrogatório e somente depois de ter recebido essas informações da menina, a polícia decidiu contar sobre o que era o caso para a família dela, que se demonstrou completamente surpresa. No momento em que tiveram contato com a Brooke, todos choraram e se abraçaram, e esses momentos foram inclusive filmados pela polícia, que horas depois foi até a residência, até o local onde a menina disse que tinha enterrado o corpo, que não era exatamente no quintal, no gramado da casa. Atrás da casa tem uma área com árvores e natureza, e foi lá que ela tinha enterrado e tinha deixado lá ainda um bichinho de pelúcia para poder marcar o local. E dava para se notar que a terra ali havia sido mexida recentemente. A polícia então pegou o corpo e levou para perícia para poder saber exatamente do que a criança morreu. E esse laudo levaria cerca de 6 dias para ficar pronto. Com o resultado em mãos, a polícia chamou a Brooke para um novo interrogatório na delegacia e eles informaram que algumas marcas de queimaduras foram encontradas na criança. A Brooke negou veementemente que pudesse ter machucado a sua filha e aí a polícia decidiu fazer uma pressão maior sobre ela para tentar arrancar o que eles acreditam que fosse a verdade. A pressão foi tanta que ela chorava e gaguejava muito, até que ela disse que pode ser que essas marcas sejam devido a ela ter tentado cremar o corpo com a ajuda de um isqueiro. Não bastasse ela ter omitido essas informações no seu primeiro depoimento, ela ainda falou que quando a criança nasceu, a criança fez um pequeno ruído que ela não define bem o que é. E depois disso, ela checou e não havia mais sinais vitais. Tudo pareceu ainda mais suspeito. E a Brooke foi presa, porém não por muito tempo, já que os seus pais pagaram uma fiança de $50 mil para que ela aguardasse o seu julgamento em liberdade. De qualquer forma, a história ainda estava sendo verificada pela polícia. Nisso, o caso já tinha ganhado mídia e virado motivo de protestos. Algumas matérias foram publicadas já dando a entender que a família sabia de tudo e que estava desde o princípio ajudando a Brooke a encobrir a gravidez, porque queriam manter as aparências na vizinhança, já que eles tinham uma filha considerada perfeita. Isso surgiu porque haviam rumores de que o médico da Brooke teria mandado um e-mail acidentalmente para a mãe dela com informações sobre a gravidez. E que quando a mãe falou com a Brooke
A Brooke conseguiu fazer com que a mãe acreditasse que o médico teria mandado aquilo enganosamente. E a Kim teria dito que se a gravidez fosse verdade, a vida da Brooke iria acabar, mas no sentido de que ela teria que parar com seus objetivos por ter se tornado mãe. Fora que as pessoas passaram realmente a acreditar que toda essa imagem que a menina e o irmão dela tinham como líder de torcida e jogador de futebol americano, essa imagem típica americana de família perfeita, era na verdade uma imposição dos pais e não uma busca dos filhos, e que isso teria gerado inclusive a bulimia e a anorexia da filha. Haviam repórteres o tempo todo na frente da casa deles, foram dias completamente incomuns e agitados para a família Richardson, até que o julgamento teve início, onde a Brooke estava sendo acusada de homicídio qualificado, entre outros crimes, mas que poderiam gerar uma sentença de prisão perpétua, caso ela fosse considerada culpada de todas as acusações. Mais uma vez, o juiz decidiu que ela deveria permanecer presa, pelo menos pelo crime de abuso de cadáver, o que seria equivalente aí ao vilipêndio de cadáver que temos no Brasil, porém novas audiências deveriam ocorrer pelas outras acusações. Só que mais uma vez a família pagou a fiança da menina para que ela fosse para casa, e ela ficou então em prisão condicional. Durante essa espera pelas audiências seguintes, uma coisa inesperada aconteceu. Foi publicada a informação de que o relatório da primeira perícia feita no bebê estava errado. A informação sobre a criança ter marcas de queimaduras aparentemente não era correta. E a Brooke tinha dito que ela tinha afirmado aquela história sobre o isqueiro porque ela estava sob a pressão dos policiais e que eles colocaram palavras na boca dela para confundi-la. Isso causou uma confusão completa no caso, porque um lado queria invalidar todo o depoimento que ela tinha dado e refazer o relatório do caso desde o início, e a acusação, mesmo com esse erro, queria manter o depoimento porque ela teria confessado o que fez. Nesse meio tempo, os restos mortais do bebê foram entregues à família, o bebê ganhou o nome de Annabelle e foi prometido que a criança teria um enterro digno. E foi quando a Brooke deu declarações que estaria arrependida de tudo o que aconteceu e pediu desculpas a todos os envolvidos. Mas o processo ainda estava rolando e ela estava em prisão domiciliar. Quando foi em julho de 2019, ela recebeu uma proposta de acordo. A polícia disse que se ela confessasse ter tirado a vida da filha, os agravantes seriam retirados do caso e a pena dela poderia ser mais branda. Porém, ela estava ciente de que poderia pegar prisão perpétua, então ela não aceitou esse acordo. Quando foi em setembro de 2019, houve mais uma audiência. Nessa ocasião foi dito que não haviam evidências de que o bebê estava vivo quando veio ao mundo, mas teria se descoberto que a Brooke estava tomando anticoncepcionais enquanto ainda estava grávida e que teria ido escondida a um outro ginecologista para saber como estava a gravidez. Isso é completamente polêmico porque até então nunca se havia citado nenhuma dessas informações antes. Também não foi provado que houve qualquer tipo de maus tratos ou tentativa de uso de fogo com o isqueiro. Identificou-se que durante a gestação, a Brooke ainda sofria de anorexia e bulimia, e essa poderia sim ser a razão que prejudicou aí o seu bebê. Sendo assim, em 12 de setembro de 2019, o júri decidiu que Brooke Skylar não era culpada pelos crimes aos quais ainda estava sendo julgada, e que deveria apenas cumprir a pena por ter enterrado a filha, que ficou definida em 3 anos e 7 dias em liberdade condicional. Os seus pais ficaram responsáveis por iniciar um tratamento para anorexia e bulimia. Após o caso, a menina voltou para a faculdade e começou a trabalhar no escritório de advocacia dos próprios advogados que cuidaram do caso dela, tentando levar uma vida o mais normal possível. No entanto, o que realmente aconteceu no dia do nascimento de Annabelle permanece um mistério envolto em polêmicas. Alguns acreditam que ela realmente apenas enterrou a criança, mas há quem acredite que tudo foi manipulado pela família. Tanto a mudança de informações em relatórios, há informações desconsideradas no inquérito, como se tudo fosse encoberto. E o que realmente aconteceu, talvez somente a Brooke saiba. No momento, esse caso é considerado encerrado. Comente o que você acha que aconteceu, se já conhecia essa história e se sim, pode dizer algum detalhe que eu acabei não comentando. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.